E agora, eu queria chamar a doutora Jennifer Daniele Machado Dutra, mestre pelo Programa Saúde do Adulto da UFMG, especialista em nutrição parenteral e enteral pela Braskem SBNP, pós-graduada em terapia nutricional e nutrição clínica pelo GANEP, pós-graduação em nutrição clínica funcional pelo VP Centro de Nutrição Funcional, pós-graduanda em fitoterapia funcional pelo VP Centro de Nutrição Funcional, nutricionista voluntária da Associação Procura da Ela, nutricionista da Oncologia do Complexo Hospitalar São Francisco de Assis e membro da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, AMIB. A Jennifer vai falar sobre terapia nutricional na esclerose lateral amiotrófica. Jennifer, por favor. Pode começar. Pode ir? Olá, bom dia. Muito bom. Bom, nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre terapia nutricional na esclerose lateral amiotrófica. Mas, assim, antes de eu começar realmente a explicar a parte nutricional, eu acho que falar de terapia, a gente envolve muito além de uma única profissão, nutricionista. Então, a gente tem que começar por equipe interdisciplinar. E aí vocês vão perceber que eu não coloquei multi, porque realmente, multi são todos os profissionais, médico, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional. Tá certo? Tá. Mas eu preciso de uma equipe interdisciplinar, por quê? Eu preciso que todos esses profissionais tenham o mesmo objetivo, trabalhem juntos, né? Então, é um conjunto para ter um consenso para que a gente chegue numa mesma terapêutica. Então, é todo mundo na mesma caixinha, falando a mesma coisa. Não adianta eu, nutricionista, falar, ter uma conduta e o fonoaudiólogo ter outra e o fisioterapeuta ter outra. Não adianta, não vai dar certo. Então, é todo mundo interagindo entre si. Então, é realmente uma equipe interdisciplinar. E aí, agora sim, a gente começa a falar da nutrição. Existem vários artigos, na verdade, falando dessa parte de interdisciplinaridade. Então, olha, na literatura, falando dos benefícios. Então, quando a gente pega a equipe interdisciplinar, o que a gente tem como conclusão? Que após o diagnóstico, a assistência interdisciplinar capacitada é extremamente importante. Por quê? Porque ela melhora a qualidade de vida e prolonga a sobrevida dos pacientes. E isso é uma recomendação da Academia Americana de Neurologia. Então, mais uma vez, enquanto a gente não tem a cura, né, como o Jorge pontuou, pesquisas estão sendo feitas, é um tempo de otimismo, mas enquanto a gente não tem essa cura, o que a gente tem que procurar? Fatores que ajudem os pacientes a ter essa qualidade de vida. E o que a gente tem de evidência é que uma equipe interagindo muito bem e capacitada ajuda bastante nesse processo. E aí, sendo assim, a Tamara trouxe um ponto muito importante, que são as dúvidas, né, que os pacientes têm no Facebook. E eu gosto desse slide em específico porque mostra como que a gente faz errado, sabe? Por achar que a nutrição isoladamente pode ser salvadora. E aí a gente tem isso em literatura até mais antiga, olha para vocês verem, em 2011 e 2004. Naquela época, já 600 estratégias, nada de evidência, são utilizadas por pacientes para tentar um tratamento. Mas isso não é indicado por profissional, provavelmente, né? E aproximadamente 80% dos pacientes com ela utilizam altas doses de vitaminas, minerais e outros nutrientes. Quem aqui acha que vitamina é tranquilo de usar e não dá efeito colateral? Todo mundo? Ou tem algum efeito colateral? Tem, não tem? Então, por que a gente continua indicando? Toma essa vitamina, toma outra vitamina. A gente não sabe se o outro paciente precisa, né? Um excesso de vitamina também pode ser muito prejudicial e agravar a doença. Então, a gente não deve fazer isso. A nutrição é muito complexa. Assim como a fonoaudiologia, a fisioterapia, cada um deve ser tratado de uma forma diferente. O Tiago, acho que pontuou, não é receita de bolo, realmente não é. Cada um é único. Se for um gêmeo, é único da mesma forma. Então, cada um tem que ser tratado de uma maneira específica. Então, se não tem evidência, não serve. E aí, o que mais preocupa para a gente no paciente com esclerose lateral em relação à nutrição? É a desnutrição, a perda de peso. E o que agrava, o que gera essa desnutrição, o que gera a perda de peso? Uma falta de apetite,
e até ficou lá para baixo, desconfigurou um pouquinho. Falta de apetite, fadiga e refeições prolongadas, cialorreia, que é o acúmulo da saliva mesmo na cavidade oral, na boca, uma constipação, porque quem aqui, quando está com o intestino preso, 2, 3, 4, uma semana sem evacuar, não fica com uma sensação de empachamento e vai querer comer? Ninguém, né? Coordenar a alimentação e medicação, então muitas vezes a gente tem uma medicação que tem um sabor muito ruim e aí o paciente tem que comer após isso, ou então está alimentando e tem que tomar uma medicação provavelmente no meio da alimentação, que isso também interfere. A dificuldade em se alimentar, a própria disfagia, a depressão, porque realmente muda a rotina do paciente, o próprio diagnóstico, e o hipermetabolismo, que era o que eu queria, que esse vermelhinho tinha que estar embaixo, que é o hipermetabolismo e as alterações metabólicas, que é o que a gente vai falar um pouquinho. Então, o hipermetabolismo, ele pode ser explicado por vários motivos. Então, tem sido falado muito de disfunção mitocondrial, então, a nível celular, tem sido muito falado. Esforço respiratório, fasciculações e câimbras, a parte da genética, infecções frequentes. E o que eu chamo a atenção para infecções frequentes? Um paciente tem um diagnóstico, começa a engasgar, não tem acompanhamento de um profissional fonoaudiólogo e apresenta pneumonia. Essa pneumonia gera uma febre e é tratada, ele melhora. Não tem acompanhamento do profissional. Nova pneumonia, mais febre. Então, isso tudo, aumento de temperatura, a gente tem um gasto maior de energia. E essas infecções frequentes realmente vão agravando ainda mais a perda de peso desse paciente. E também a neuroinflamação. E aqui, vou fazer um resumo, para ficar mais fácil, é só explicando um pouquinho do hipermetabolismo também, como que é um ciclo vicioso. Eu falei com vocês que a gente tem um problema mitocondrial, né, a nível celular. Então, esse problema mitocondrial, ele faz com que a gente tenha realmente um aumento de gasto celular e eu tenho uma depressão de gordura de reservas persistente. Então, eu já estou somando 2 fatores. Mais um esforço respiratório aumentado, mais um aumento da demanda e um gasto energético por talvez um problema no sistema de melanocortina, que faz com que o paciente coma menos e gaste mais. E um outro problema é que quando o paciente começa a perder massa muscular, acaba alterando também ter uma alteração da glicose. E aí a insulina que a gente produz, que é um hormônio, acaba ficando resistente e ela não atua muito bem. E isso, ao longo do tempo, faz com que a gente não utilize muito bem essa glicose e, consequentemente, piora todo esse processo do hipermetabolismo e gera ainda mais atrofia muscular. Então, por que é um ciclo vicioso? Porque a perda muscular contribui e acelera a morte do neurônio motor. E aí, o que mais que essas alterações metabólicas elas estão relacionadas? Então, ela está relacionada à susceptibilidade da esclerose lateral amiotrófica. Então, pacientes mais magros têm mais chances de... Pessoas mais magras podem ter mais chances de ter do que pessoas com excesso de peso. E também tem relação entre mecanismo patogênico e resposta fisiológica, que seria igual a um balanço energético negativo e crônico. O que isso quer dizer? Quer dizer que o organismo do paciente com esclerose lateral amiotrófica está sofrendo várias alterações que não seriam normais. E, por outro lado, ele tenta combater isso com uma resposta que é fisiológica, que seria normal. E aí eu acabo tendo um gasto mais excessivo do que o paciente consegue consumir e obter de energia. E aí ele acaba perdendo realmente o peso, massa muscular, massa gorda. E essa relação, essa perda de peso, ela tem relação com a progressão da doença e piora do prognóstico. Então, o que a gente pode ver? O que essas alterações metabólicas elas fazem? Não é simplesmente o paciente não come e ter um gasto energético aumentado, não é só isso. Isso vai além. Lembra que eu falei que tem a disfunção, deixa eu achá-la aqui, a disfunção mitocondrial? Então, desse lado aqui, eu tenho fornecimento energético reduzido e neste lado de cá eu tenho um gasto energético aumentado. E há um desequilíbrio nesse processo entre esses dois lados. Então, eu forneço menos e gasto mais. Por que eu forneço menos? Porque eu tenho redução da ingestão alimentar, porque provavelmente, muitas vezes, a pessoa não consegue se alimentar sozinha, por também ter uma falta de ar. Tem uma alteração na função da insulina, que é o hormônio que a gente estava falando anteriormente, que afeta na massa muscular também.
uma alteração da função intestinal, que eu vou explicar para vocês também mais para frente, até porque dessa parte intestinal a gente falou muito ano passado, foi falado em Glasgow e a gente vai falar aqui mais um pouquinho hoje. Redução do estoque corporal de gordura, a disfunção mitocondrial e a redução da utilização de glicose pela musculatura. E aí, por que eu tenho um gasto energético aumentado? Porque eu tenho uma alteração no meu metabolismo do sistema nervoso central, eu tenho uma neuroinflamação, eu tenho um esforço respiratório maior, mais uma vez, alteração da função intestinal, eu tenho uma quebra muito grande da reserva de gordura e eu tenho também uma hiperexcitabilidade. E aqui, também os mecanismos de controle do apetite no paciente com esclerose lateral amiotrófica. Então, o que mais pode acontecer? Só reforçando o slide anterior. Então, 25 a 35% dos pacientes, conforme esse estudo, eles vão começar com uma disfagia. E o restante de 70 a 80% vai progredir para isso, que é o que acontece. Isso, por si só, já é um problema. Outro problema é a disfunção no mecanismo de controle desse apetite. Lembra que eu falei com vocês do sistema que a gente tinha? Esse daqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui, ó, sistema de melanocortina. Esse sistema hormonal, esse desequilíbrio que acontece, faz com que o paciente coma menos e gaste mais. Mais um ponto. Outra questão que a gente pode associar, que é o hormônios intestinais, associados ao esvaziamento lento dos alimentos pelo estômago. Então, muitas vezes o paciente se alimenta, o alimento fica muitas vezes mais tempo parado no estômago, e essa sensação de empachamento, de alimento parado no estômago, não deixe com que ele não se alimente muito bem na próxima refeição. E aí, isso está relacionado com secreção de hormônio a nível intestinal também, que a gente vai entender mais para frente. Além de fraqueza de membros superiores, o isolamento social, pela mudança realmente da rotina, como eu falei antes, e também a fadiga por não conseguir se alimentar na frequência que se alimentava anteriormente. E aí, o que a gente tem de evidência com relação a essa parte de piora do estado nutricional? Então, a gente percebe, os estudos, na verdade, mostram que a piora do estado nutricional, observado pelo índice de massa corporal, juntamente à progressão da doença, foi um fator importante de prognóstico de sobrevida dos pacientes com ela. Ou seja, quanto menor o IMC, pior é. Pacientes com IMC classificados com eutrofia, ou seja, na normalidade, eles apresentam menor risco de morte quando comparados aos pacientes com IMC abaixo do ideal. E aí, para vocês verem que não é receita de bolo, até o IMC a gente tem que olhar a idade do paciente, a gente tem que olhar o sexo do paciente. Então, realmente, cada um é único. Piora do estado nutricional, mostrado pelo IMC, tem sido associada à redução de vida dos pacientes com ela. Usando pontos de cortes diferentes, a presença da desnutrição pode variar com IMC abaixo de 18,5, de 16 a 19, e com IMC abaixo de 20, nós temos entre 26 a 55% dos pacientes com ela sofrendo de uma desnutrição. Então, a gente tem um ponto aí que vai de 16 a 55% dos pacientes podem apresentar desnutrição. E aí, mais estudos para comprovar isso. A prevalência do hipermetabolismo na ELA esporádica é de 25% a 68% dos pacientes. E na ELA familiar, ele atinge já 100% dos casos. E o baixo IMC, ou o baixo peso também, tem sido evidenciado em pacientes com ela antes do início dos sintomas. Então, antes do paciente ter o diagnóstico, provavelmente ele já vem apresentando uma perda de peso. A redução de 40% de risco de desenvolvimento da ELA em indivíduos obesos, que é o que eu comentei antes. Aumentar a gordura corporal, gordura subcutânea, leptina sérica, foram associados à redução de risco de mortalidade por ELA. O que seria a leptina? É um hormônio que está relacionado com a quantidade de gordura que a gente tem no corpo. E aí, quais seriam as consequências da perda de massa muscular? É um outro slide que eu gosto bastante, que muitas vezes a gente não relaciona, ou os profissionais também tendem a não relacionar. A perda de massa muscular em questão de ingestão nutricional e até mesmo para a parte fonoaudiológica, a perda de massa e de força muscular ocorre uma interferência no músculo da cabeça e do pescoço. Como que um paciente que está assim vai conseguir comer
atingir as necessidades que ele precisa e comer normalmente? Fica mais difícil, fica mais complicado e as adaptações a gente tem que fazer. A Tamara falou anteriormente, realmente de fato, a gente precisa, a partir do momento que se faz adaptação, muda uma dieta que era livre, arroz, feijão, e muda para uma pastosa, a quantidade calórica muda muito, abaixa demais. Então, a gente tem que fazer o cálculo novamente, tem que adaptar, precisa de um nutricionista do lado, realmente precisa. E aí, o paciente, então, com essa interferência do músculo da cabeça e do pescoço, acaba tendo uma dificuldade em se alimentar e deglutir. E outro ponto importante é que, às vezes, tem muita queixa de refluxo, e a gente não associa isso à desnutrição. E isso está relacionado, porque quando eu tenho uma perda muscular, eu acabo tendo interferência no fechamento desse esfíncter, nessa válvulazinha, nesse esfíncter que fica na parte superior do esôfago, e a comida pode voltar. Então, se esse alimento já fica mais tempo no estômago, a chance dele voltar e dar aquela sensação de refluxo, de queimação, de azia, é muito grande. E muitas vezes a gente associa que o paciente está perdendo peso, está desnutrido. Não, infelizmente não. E aí a gente entra com medicação. A gente está tratando alguma coisa, a causa raiz? Não. E aqui é um slide também, pegando, semelhante ao primeiro, que falava das causas das alterações metabólicas. Aqui é como se fossem as estratégias para auxiliar nesse equilíbrio dessas alterações metabólicas. Então, o que a gente poderia fazer para melhorar esse desequilíbrio? Então, melhorar o fornecimento energético, de que forma? Aumentar a oferta calórica. Muitas vezes a gente não consegue isso com suplementação, a gente precisa da nutrição enteral. E aí eu pergunto, muitos pacientes depois de uma gastrostomia ou até de uma sonda nasoentérica não conseguem ganhar peso. Vocês sabem me dizer por quê? Alguém? Eu falei que era uma conversa. Alguém sabe me esclarecer? Então, eu vou responder. Porque quando se faz uma gastrostomia ou se coloca uma sonda, é o primeiro ponto. O que a gente faz de suporte nutricional é o que importa realmente. É o que o nutricionista faz ou o que o paciente está fazendo, está ofertando pelaquela sonda, é que vai fazer o paciente ganhar peso ou não. Então, simplesmente ter uma gastro ou ter uma sonda não é suficiente. Eu preciso realmente saber a terapêutica, ter um suporte nutricional efetivo. Senão, não vai adiantar nada. E uma outra coisa que eu gosto de falar: manter reserva adiposa através de dieta hipercalórica e suplementos alimentares. Muitas vezes eu recebo muitas perguntas: qual suplemento que eu devo usar? E isso é muito complicado da gente responder, e eu vou pegar o da Tamara. Depende. Porque se o paciente está comendo bem, a gente pode até analisar e indicar um suplemento que vai ajudar. Mas se o paciente não está comendo, o suplemento não vai ajudar. Não vai fazer nem cosquinha. Então, quando eu falo de manter reserva adiposa, se for por via oral, eu preciso dos dois. Eu preciso que a alimentação esteja parcialmente boa, pelo menos, para eu completar com a suplementação, porque se tiver zero de alimentação, o suplemento não vai adiantar. É um gasto de dinheiro à toa. E aí, como é que eu faço para reduzir o gasto energético? Reduzir o trabalho respiratório. E aí que a gente precisa também da fisioterapia. Será que aquele paciente está precisando de suporte ventilatório? Será que não está precisando de uma avaliação? Né? Da gente conversar com um profissional? Por isso que bem no início eu falei, equipe interdisciplinar. Por que eu destaquei essas... Tem vários outros pontos que os estudos colocam por trás, se vocês perceberem. Só que de evidência são esses 3. E esse slide eu também mostrei o ano passado, e eu gosto muito dele também porque é uma outra interação de nutrição com fisioterapia. Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho a esclerose lateral amiotrófica, então tem morte de neurônio motor, e eu tenho uma redução do meu peso corporal, das minhas reservas. E aí, o que isso acarreta? Se a gente seguir por essa setinha, eu tenho uma perda da minha força da musculatura respiratória. Então, tem o recrutamento da musculatura acessória e o aumento da minha necessidade energética. E o que isso vai levar? Uma redução funcional daquele paciente. Reduziu a parte funcional, eu vou ter ainda mais uma perda de peso, mais perda de massa muscular. Ok. Se eu for aqui, continuar para esse lado aqui esquerdo de vocês, perda de massa muscular, perda de peso. Eu tenho uma diminuição da minha força muscular,
que eu vou ter uma redução da minha atividade física e eu vou ter um desuso da minha musculatura. E o que isso acontece? Perda de função novamente, mais atrofia muscular, mais perda muscular. E como que eu posso não amenizar isso? Vocês estão vendo que tem 2 pontinhos aqui, ó. Espera que tá difícil de apertar aqui. Menos aqui, menos aqui. Boa nutrição e a fisioterapia, avaliando a necessidade de uma terapia ventilatória adequada para cada um. Então, a gente tem como amenizar as coisas? Tem, mas a gente precisa de um acompanhamento. E aí, que é a parte que eu acho que eu mais gosto, que é o que a gente falou ano passado, né? E é um assunto que não só na ELA, mas em vários outros pontos, tem sido falado como que o nosso intestino pode afetar a nossa saúde, né? E aí, alguém que já ouviu que o nosso intestino é o segundo cérebro? Tá muito em evidência, né? Então, assim, realmente tem muitos estudos ainda para serem feitos, mas já tem alguns que já foram lançados. Então, o que é questionado? Pode ser uma inflamação intestinal que pode estar ocasionando, né, essa conexão da microbiota intestinal, da saúde intestinal dos pacientes com o desenvolvimento da doença? Então, pode ser uma inflamação intestinal? Pode. Pode ser um aumento de permeabilidade intestinal, que eu vou mostrar para vocês o que seria? Pode. Uma redução da diversidade da microbiota. Quando eu falo de microbiota, isso vai além do intestino funcionar ou não. Quando o paciente toma antibiótico, geralmente pode acontecer o quê? Diarreia. Mas tem paciente que não tem nada. Isso significa que esse ambiente intestinal dele tá bom? Não. O antibiótico lavou tudo. Lavou bactéria boa, lavou bactéria ruim, foi tudo embora. Mesmo ele não manifestando. Então, quando eu falo de manifestação de microbiota, alteração de microbiota, vai muito além de ter constipação, de ter diarreia, é muito além disso. Então pode ser uma redução da diversidade de microbiota? Pode. Pode ser, essa alteração pode acontecer antes dos pacientes terem os sintomas? Pode também. E a alteração de microbiota, ela pode estar causando, ou o paciente com esclerose lateral amiotrófica que pode causar a alteração nessa microbiota? Ainda são perguntas, mas são coisas interessantes que já estão sendo vistas. E aí, aqui, não preciso que vocês entendam esse slide, eu preciso que vocês prestem atenção só nessa figurinha aqui. Esse aqui é o nosso intestino. Aqui, ó, são as nossas bactérias, nossa microbiota. E aqui vocês estão vendo que elas estão todas juntinhas, as células, todas juntinhas. Então, quando eu falei lá permeabilidade intestinal, quando a gente tem um processo ou de inflamação, ou que realmente eu tenho mais bactéria ruim do que boa, essa permeabilidade, essas células que estão juntinhas, elas podem se afastar um pouco. E afastando, eu aumento a permeabilidade intestinal. Então, eu aumento coisas que podem passar do meu intestino para dentro. E aí, o que seriam essas coisas que poderiam passar do meu intestino para dentro? Seriam coisas boas? Não. Seriam coisas que eu não deveria absorver e que eu estou absorvendo. E as vitaminas, mineral que eu deveria absorver, provavelmente está comprometido. Então, é uma área muito bonita, que eu acho que está sendo muito estudada, então a gente tem muita coisa para aprender aí ainda. E aqui para mostrar para vocês como a gente tem estudos. Ó, tem acho que eu trouxe 3 para vocês. 3 estudos. E não são antigos, não. Esse, por exemplo, é de 2018. Então, qual que seria a conduta nutricional? A gente tem que ter uma avaliação nutricional. Então, muitas vezes a gente não consegue responder muitas coisas para vocês, dependendo quantidade, volume, porque a gente não está vendo e a gente pode errar bastante, né? Algumas coisas a gente consegue, mas outras a gente não consegue, ser uma avaliação física do paciente. O acompanhamento nutricional seria interessante ter a cada 3 meses, para a gente acompanhar a progressão ou mudança de conduta. E o que a gente tem que atentar? Para as necessidades nutricionais desse paciente. Calorias, a gente sabe que tem que ter uma quantidade calórica aumentada. Ok, mas o quanto que seria aumentado? Pode ser 2.000 para o seu José, mas pode ser 1.800 para a Dona Maria. É diferente, né? Carboidrato também, proteína e lipídio também é algo muito individual. Cada um a gente tem que calcular, né? Cada um tem a sua necessidade. Eu não posso dar abaixo da necessidade do paciente, mas eu não posso dar acima também. Fibras, e aí eu adicionei aqui o prebiótico, probiótico, simbiótico e hidratação. Tudo isso a gente pode
atuar com os pacientes. Então, eu devo oferecer fibra, porque a maioria tem constipação? Sim. Só que se eu oferecer fibra sem hidratação, vai piorar tudo, vai ficar mais constipado. E aí, quando eu falo de alteração de microbiota, as pessoas acham que é simplesmente dar um probiótico. Prescreve, tem um na farmácia e pega, não é assim. Eu posso dar um prebiótico também, se aquele paciente não tolerar um probiótico. Posso dar um simbiótico que deixa eu explicar para vocês primeiro. Prebiótico é o alimento para a bactéria. O probiótico já é a bactéria e o simbiótico é a bactéria mais o alimento. Então, cada paciente, para eu poder indicar qualquer um desses, eu tenho que avaliar. Sabe por quê? Porque se eu indicar um pré-biótico, uma fibra, esse alimento para o paciente, ou até mesmo um probiótico, eu posso dar uma distensão abdominal, dar muitos gases. E aí eu vou piorar a parte respiratória. Eu ajudei? Não, eu piorei. Então, realmente preciso avaliar. Preciso de um profissional para indicar isso. Por mais que venda na farmácia. E aí, um outro ponto de hidratação que eu queria reforçar, que também tem os extremos. Muitos usam antidepressivo para reduzir a salivação. E aí a gente tem como um efeito redução de sódio no sangue. E aí, se o sódio está baixo e eu dou muita água, eu vou abaixar mais esse sódio. E aí o paciente pode ficar prostrado, pode ficar confuso. Mais uma vez, necessidade até mesmo da gente avaliar a quantidade de água. Que o excesso é ruim e a falta também. Então, outros nutrientes são bem-vindos, né? Nutracêuticos, a vitamina B12, vitamina E, são mediante avaliação também. Adianta eu passar uma vitamina E para um paciente que não consegue engolir? Não, eu vou ter que adaptar aquilo. Então, cada um realmente é único. Eu fico até chata quando eu falo que cada um é único, mas cada um é único realmente. E quando iniciar a via alternativa de nutrição? Então, a gente tem pontos que devem ser vistos, né, e indicados pelos profissionais. Então, uma perda de peso de 5 a 10%, incapacidade de ingestão oral das medicações ou até mesmo das refeições, um declínio da função respiratória, com uma capacidade vital próxima a 50% do predito, uma ingestão alimentar e ou hidratação inadequadas, porque muitas vezes o paciente não consegue se hidratar. Pode ser uma indicação de via alternativa? Pode. Eu não posso deixar meu paciente desidratar, porque isso também afeta no meu metabolismo. E engasgos ou desconfortos ao se alimentar. E aí, aqui, se vocês perceberem, eu tenho gastro e tenho uma sonda nasoentérica. A sonda nasoentérica, ela é proibida? Não. Se um paciente está aguardando uma gastrostomia e ele não está se alimentando, vamos passar uma sonda até essa gastrostomia chegar. Então, a gente tem que abrir a nossa visão, abrir o horizonte. E aí, aqui, só para finalizar, é só um manejo para a gente entender quando que o paciente deveria ter uma gastrostomia. Então, aqui a gente entra com a monitoração do peso corporal, e aí tem aquele acompanhamento a cada 3 meses. Então, visto a disfagia, o fonoaudiólogo acompanhando esse processo de disfagia e o nutricionista acompanhando a perda de peso, se foi notado uma quantidade de perda de peso que a suplementação e alteração na dieta não foi suficiente para atingir, a gente deve sim indicar uma gastrostomia. Já no caso de um fisioterapeuta, por exemplo, que vai observar a parte pulmonar, também pode ser indicado se houver piora da parte respiratória ou até mesmo a manutenção de uma perda de peso. E aí, a gente tem quando indicar com relação à parte pulmonar. Se o paciente tiver uma capacidade vital maior que 50, tem um risco baixo, né, de ter alguma complicação, então pode ser indicado. De 30% a 50% tem um risco moderado, mas ainda assim com avaliação pode ser indicado. E aí com uma CVF menor do que 30, o risco é muito aumentado. Então aí realmente tem que ser avaliado ainda mais de perto. Mais uma vez a necessidade do profissional. E aí, só para terminar, o último slide, os pontos importantes que eu queria passar para vocês. Importante, sem evidência científica, não dá para trabalhar, não dá para fazer. Então, a gente precisa ter evidência científica. A equipe interdisciplinar e a nutrição, mais uma vez, individualizada. O que é bom para um, nunca, ou não falo nunca, pode ser bom para o outro. Mas a gente nunca vai ter essa certeza se eu não tiver uma avaliação. Ok? Eu acho que é isso. Obrigada, espero que vocês tenham entendido.